Entrevista está de volta essa semana e a entrevistada da vez é a Cibele Lusa. Ela tem 24 anos e cursa Medicina na Universidade de Pernambuco. A Cibele esteve nos Estados Unidos, na Hofstra University em Nova York, e ela fez o seu estágio na Harvard Medical School. O trabalho da Cibele foi tão legal que ele rendeu até um artigo que ela publicou logo depois que voltou dos Estados Unidos. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a história da Cibele. Mas antes, solta a vinheta, editor. Um prazer recebê-la aqui com a gente. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, sobre por que fazer medicina e como que você chegou na Universidade de Pernambuco. Gente, essa pergunta é difícil, né? Eu acho que eu escolhi medicina porque foi uma das profissões, assim, que eu tive contato primeiro, assim, na minha vida. Então, eu ia pro meu pediatra e eu queria ser como ele. Eu achava muito legal tratar com pacientes, ter esse contato com pessoas. Então, eu acho que esse primeiro contato que eu tive com a profissão, de ver como seria a vida no hospital, de ver um paciente ficando curado por aquilo que você passou, por aquele remédio. Então, eu achava isso muito gratificante. Então, isso de ver o paciente bem, eu acho que foi uma das coisas que mais me incentivou. Para o Ciências Sem Fronteiras logo no segundo ano da faculdade, né? Foi, sempre comecinho. E por que você resolveu ir tão cedo para o CSF? Como que foi essa decisão? Como você ficou sabendo do programa e por que você resolveu ir para os Estados Unidos? Tinha algo que te chamava atenção lá? Como que você se via usando a medicina pelo Ciências Sem Fronteiras? Então, eu fiquei sabendo do Ciências Sem Fronteiras porque chegou um e-mail no e-mail da minha turma falando sobre o edital e tal. Só que era o primeiro edital de todos. E eu ainda era primeiro período quando eu vi esse e-mail. Então, eu fiquei com bastante vontade de ir, só que tinha uma cláusula lá que falava que você só podia ir quando tivesse cumprido 20% do curso, eu acho. E aí eu falei, nossa, vou ter que esperar, né? E aí eu vi esse e-mail e comecei a me preparar, assim, eu já tinha feito, então, como eles pediam o TOEFL, eu comecei a me preparar para o TOEFL, eu ganhei até uma bolsa para fazer um curso preparatório para o TOEFL, e aí eu fiz esse preparatório por 6 meses e fiz a prova no fim do ano. E quando eu terminei a prova, eu já estava no meio do terceiro período. Então, quando eu terminei o terceiro período, já seriam os 20% que eu precisava. E aí me inscrevi e fui aceita. Assim, eu via que as universidades nos Estados Unidos eram bem famosas, sabe? Não é nem famosas, eu acho que grandes. Então, a galera que estava indo para os Estados Unidos estava indo para boas universidades. E nos outros países eu não via isso. Eu via universidades menores, muita gente falando que não estava... Muita gente de medicina falando que não estava cursando matérias legais, que estava fazendo matérias de psicologia e tal. Então eu não queria isso. Eu queria fazer alguma coisa que fosse contribuir para a minha profissão, sabe? E aí eu vi que na Hofstra eles tinham algumas matérias bem legais. Que eu não teria a oportunidade de cursá-las aqui no Brasil. E que seria legal eu ter, assim, pra vida, sabe? Pra minha profissão mesmo. Já que você falou das matérias, eu agora fiquei curioso. Quais foram essas matérias, ou algumas delas, que você cursou lá e o que elas trouxeram de conhecimento acadêmico, de experiência profissional e pessoal pra você? Olha, eu fiz algumas matérias bem legais. Eu fiz uma matéria de cuidados paliativos em pacientes terminais. E... Nossa, essa matéria foi muito boa para a minha vida, assim. A gente tinha aulas não somente com médicos, mas também com professores, até com pacientes mesmo, com familiares de pacientes, com psicólogos, com tantas profissões.
E eles davam depoimentos de como era cuidar de um paciente terminal, como que era a visão da família, o que é que eles esperavam do médico paliativista. Então, essa oportunidade que eu tive de cursar cuidados paliativos foi bem legal para mim, porque essa matéria a gente não tem aqui na universidade aqui que eu faço em Pernambuco. E para mim foi de grande crescimento, assim. Eu acho que todo médico precisa ter um pouco dessa formação, porque a gente vai lidar muito com doença, até com morte mesmo. Então, acho que foi bem importante para mim. Cursei imunologia, foi bem legal também. Cursei virologia, que eram todas as doenças causadas por vírus. Então, eles abordavam os vários sistemas e as doenças causadas por vírus, então o tratamento, tudo, acho que foi bem legal essa também. Acho que essas 3 foram as principais. Fora do Brasil, não sei se você já tinha morado fora, já tinha estudado fora, mas foi um choque muito grande morar nos Estados Unidos e a convivência com uma cultura totalmente diferente. Como que foi? Olha, foi difícil, viu? Eu já tinha feito intercâmbio antes, mas o choque de passar um ano é bem complicado. No começo eu fiquei meio deprê até, quando eu vi toda aquela neve e aquele frio. Nossa, foi difícil. Mas, não, depois a gente vai acostumando, sabe? A gente se adapta a tudo. Então, no começo é complicado. Você sente saudade da família, você se sente meio sozinho, ainda não tem muitos amigos. Mas depois você vai conhecendo a galera, você vai se acostumando à vida na universidade. E acaba sendo muito legal. No fim, a gente não quer nem voltar. Foi essa história de você ir parar em Harvard? A gente tem muitos entrevistados que foram para Harvard e tal, mas acho que você é a primeira da área médica que a gente está conversando aqui. Primeiro me conta como que você chegou a conseguir a sua vaga, chegou de fato em Harvard, conseguiu uma vaga de estágio lá. Então, foi assim, quando eu terminei o primeiro semestre lá em Nova York, o IE, que é o órgão que intermedia as relações entre os estudantes e a universidade, eles falaram que nas férias de verão nos Estados Unidos maio, junho e julho, e um pedacinho de agosto. A gente tinha que fazer um estágio, ou então uma pesquisa, alguma coisa na nossa área, ou fazer matérias de verão. E aí eu comecei a mandar e-mails para várias universidades para conseguir esse estágio. E aí eu mandava e-mails falando sobre o que eu poderia fazer, de onde eu era, o que eu tinha interesse. E aí fui mandando para as universidades, muitas delas têm programas específicos de verão. E aí entrava nos sites das universidades, mandava e-mails para pesquisadores. E foi assim que eu consegui. Eu recebi muitos nãos e finalmente um dia chegou um sim para mim. E aí foi justamente de Harvard. E no começo era bem difícil, meu projeto era bem complexo. E aí eu ficava assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não entendo nada. Só que eu tive muita sorte que o meu supervisor, ele era uma pessoa muito boa. Então ele me explicava tudo, me explicava várias vezes, sabe? Então no começo foi bem difícil, eu tive que ralar, estudei muito. Mas depois ele ia me ajudando também, me explicando, me guiando assim com os experimentos. No final eu tava fazendo as coisas sozinha já. E qual que foi a sua linha de pesquisa lá? O que você desenvolveu? E como que isso chegou a gerar um artigo? Estava no departamento de Infectious Diseases, que ele lidava muito com imunologia e oncologia. Então, tinha alguns projetos que eu estava que era sobre câncer e imunologia, vacinas, muito nessa área. Então, o meu projeto, eu participei de 2 projetos. Um deles era o desenvolvimento de uma vacina para a febre Lassa, que é uma doença endêmica da África. E o outro foi mais na área do influenza, da gripe, desenvolvimento de vacinas para a gripe. Faça para mim um paralelo entre
entre a sua vida no Brasil e a sua vida nos Estados Unidos, desde questões pessoais até universidade, pesquisa, e como que você acha que as coisas boas que tem lá que a gente pode trazer para cá, e também o que a gente tem de legal aqui que vale a pena ser destacado, né? Olha, lá nos Estados Unidos, o que eu achei mais diferente é que os estudantes americanos, eles têm muito tempo para estudar. Então, tem bem menos aulas do que aqui no Brasil. Muitas vezes aqui no Brasil a gente fica tentando estudar no fim de semana, à noite, porque tem muita hora aula. E lá a gente tem mais liberdade, assim, mais tempo para estudar, para pesquisar, para se envolver em outras atividades que não as aulas, que não a medicina, sabe? Então é isso. Mas em questão de pesquisa, tanto aqui no Brasil quanto lá, eu achei muito legal. Só que lá eu achei que o estudante ele tem mais liberdade para opinar em pesquisa. Então aqui a gente está muito focado num projeto, fazer aquilo que o professor está mandando. Lá eu acho que eu me sentia com mais liberdade para opinar, para falar o que eu achava, o que devia ser feito, o que poderia ser mudado no experimento. Então acho que essa liberdade é boa, é incentivadora, sabe? Sim. E como que foi o choque? Ocorreu um choque quando você voltou para o Brasil, um choque cultural, de experiências diferentes, e assim também quando você voltou, como que você utilizou as suas experiências, o seu conhecimento aqui na sua universidade, na sua carreira aqui no Brasil? Sempre tem, né? Esse choque quando a gente volta, sempre tem. Eu acho que o que mais me chocou foi a falta de segurança. Lá a gente tem mais liberdade para sair qualquer hora, para usar o celular em qualquer lugar, mas aqui a gente fica meio com medo, então esse choque para mim foi o principal. O que eu fiz lá, eu acho que foi bem importante para eu conseguir trabalhar em pesquisa aqui. Então a experiência que eu ganhei lá, muitas técnicas de biologia molecular que eu acho que eu não teria oportunidade de aprender aqui, só assim eu falo, na graduação. Essas técnicas, essa experiência de trabalhar em pesquisa, de fazer um artigo, de escrever mesmo. Acho que essa experiência que eu tive lá foi fundamental para eu ter a cabeça que eu tenho hoje nos meus projetos aqui no Brasil. Deixa uma mensagem para todo mundo que está te ouvindo, que está com certeza se inspirando na sua história, não só de como chegar a Harvard, mas como fazer tantas coisas diferentes no CSF e como aproveitar ao máximo dessa experiência, né? Olha, eu acho que usem o tempo de férias para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa nesse ano, além de viajar. E dá para fazer pesquisa, dá para ir para muito congresso. Nos Estados Unidos, o tempo que eu estava lá, eu fui para muitos congressos internacionais, congressos mundiais, com pessoas muito qualificadas, e isso foi de grande valor, assim, para mim. Esse tempo que vocês estão lá, usem para fazer coisas que vocês não podem fazer aqui. Aproveitem para fazer matérias diferentes, que não vai ter na sua universidade. Façam estágio, façam pesquisa, corram atrás, que dá para conseguir muita coisa boa. Legal. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu tenho certeza que a sua história vai incentivar e motivar várias pessoas que estão indo ou voltando do CSF. E com certeza a gente vai ter cada vez mais colegas estudando em Harvard. E a gente fica por aqui. O CSF Entrevista volta na próxima semana. Até lá!